Olá, ensino médio, boa tarde, espero que vocês tenham tido um fim de semana maravilhoso. Hoje a nossa aula ela vai ser videoaula, estou enviando por e-mail para vocês, então hoje eventualmente eu não vou enviar exercícios, tá? Nem um gabarito dos exercícios anteriores, eu vou enviar somente esta videoaula para que você possa assistir, ficar com você, né, analisar, enviar as suas dúvidas e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre a dissertação argumentativa, né, já que é um assunto aí muito importante em todos os vestibulares, é o gênero mais cobrado dentro do segmento do vestibular e o grande monstro dos alunos em relação à criação, à construção de uma redação nota 1000, né? A gente costuma falar que é a redação nota 1000 do Enem, nossa senhora, nota 1000 do Enem, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos começar a falar um pouquinho sobre a introdução. Eu sei que eu já falei um pouquinho, que às vezes eu até me torno repetitivo, mas é importante que a gente se torne repetitivo para que você consiga absorver todo o conteúdo, né, de uma forma mais prática e que esse conteúdo fique, né, inserido em você sem que se perca aí ao longo dos meses, enfim. Porque se a gente não tem, né, semanalmente lá na escola, a gente tinha esse contato aí quase que diário, então as dúvidas eram sanadas. Com esse distanciamento por conta da pandemia, a gente acabou ficando um pouco mais, né, com as lacunas aí em relação ao estudo da dissertação. Então é importante que vocês tenham em mente que tudo que eu estou falando aqui agora pode ser repetitivo, mas é importante, né? E que bom que é repetitivo, que bom que você tem esse material aí para poder estudar. Tá legal? Então vamos falar da introdução, né? A introdução é a abertura do texto. Quando a gente está falando de narrativa, a gente tem a introdução como o início de uma história. Na dissertação, ele também é a abertura do texto. Só que agora eu não estou mais contando uma história, né? Eu não estou mais construindo uma narrativa. Agora eu vou defender um ponto de vista meu, né? O meu ponto de vista através de fatos. O que são fatos? Fatos são comunicações argumentativas que estão inseridas dentro da realidade. Então, tudo que for real, orgânico, tudo que for verdadeiro, né, que acontece dentro de uma sociedade, eu vou trazer para minha redação e eu vou discutir através desses argumentos, ok? Deixa eu só fechar aqui, as coisas acontecem. Não vou regravar o vídeo de novo, porque a vida é assim, né? A aula é assim, então as coisas acontecem e a gente tem que administrar, tá bom? Então, em poucas palavras, tudo isso que eu falei, você tem que contextualizar o seu tema. Então, se a gente tem um tema X, né, que é o tema que é cobrado do Enem, geralmente são temas sociais ou ambientais, você vai contextualizar. O que é contextualizar? Você vai apresentar os seus argumentos posteriormente. Isso é muito importante que fique dentro da sua cabeça. Então, quando é apresentado a você um tema, você tem isso aqui, né? Você tem várias possibilidades de argumentação. Então, para você não fugir do tema e continuar com a coesão, com a coerência e tudo mais, você vai especificar do que você vai falar dentro daquele tema. É isso que vai trazer uma clareza textual para a tua dissertação, ok? Então vamos lá. A introdução ela pode ser contextualizada da seguinte forma: você pode pegar algum fator histórico, né? Se você é bom em história, geografia, enfim, trazer à tona algum período histórico que seja compatível com o tema. Por isso que é importante aí ter um estudo da história, da filosofia, da geografia, né, atrelados ao estudo da redação, no caso, a dissertação argumentativa. É importantíssimo que você tenha em mente o estudo de história. Converse com seu professor de história, busque vídeos na internet, no YouTube, que conte um pouquinho sobre determinadas datas importantes da história.
no Brasil, tá, gente? O tema do Enem, ele é sempre social e ele é sempre nacional. Ele sempre acontece, né? É um tema proposto de acordo com os acontecimentos no Brasil. Então, é importante que você traga, por exemplo, um estudo de filósofos importantes, com citações importantes que acabam entrando aí em qualquer tema que você venha ter que argumentar. E a história também, então Revolução Industrial, Revolução Francesa, enfim, buscar um conhecimento maior sobre esses importantes movimentos históricos para você poder inserir no seu tema. Então, na introdução, você pode sim contextualizar com algum fator histórico ou apenas apresentar, né, para o leitor, para o fiscal, para o professor, para quem for ler a tua redação, apresentar aquela tese que você vai defender dentro da tua redação. Então, um exemplo bobo, eu vou falar sobre mobilidade urbana, né? Por exemplo, é um tema que nunca caiu no Enem, né? A gente sempre fala que vai cair, mas é um tema que pode ser que caia um dia, não sei. Mobilidade urbana, a gente tem aí várias possibilidades de argumentação desse tema. Na minha introdução, eu vou começar a falar, né, da mobilidade urbana, mas especificar o que eu vou falar. Eu vou falar sobre o caos no trânsito, eu vou falar sobre as ruas que estão cada vez menores, as calçadas estão maiores, eu vou falar sobre a construção de ciclovias, né, para diminuir o caos urbano, enfim. Na minha introdução, eu vou colocar lá, vou pontuar, vamos dizer assim, né, em tópicos, aquilo tudo que eu vou argumentar posteriormente, tá bom? Depois da introdução, a gente vem com o desenvolvimento. Aí, galera, entra uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Você pode ter o melhor professor, você pode estudar na melhor escola, você pode pagar na internet o melhor curso online de redação, mas se você não tiver bagagem, você não vai conseguir desenvolver. O que é bagagem? É conhecimento, tá? É você ter em mente que você precisa ler um jornal, que você precisa ler uma revista, que você precisa ler sobre tudo que acontece, principalmente no país onde você mora, que é o Brasil. Tá? Então, tem que ler sobre cultura, tem que ler sobre saúde, tem que ler sobre economia, política, todos os setores de uma sociedade, né, que estão inseridos na construção e na execução de um convívio social, você tem que ter em mente este estudo. Caso você não tenha, fica muito difícil para você argumentar. Como é que você vai defender um ponto de vista se você não conhece, né, nada sobre aquele tema? Mas, professor, mobilidade urbana é um assunto que eu não sou muito, né, experiente, eu não domino. O problema é teu. Desculpa ser grosso assim, mas você tem que saber. Você está numa fase onde você não pode brincar, você não pode dar um mole, você tem que estudar, tem que ler, tá? Então, redação, além de todas as técnicas que a gente já vem estudando desde o ano passado, né, para os alunos do segundo e do terceiro, do primeiro eu comecei lá no 9º ano, no finalzinho do 9º ano também, a colocar a dissertação argumentativa como um fator importante de estudo. Se você não ler, então, gente, é para ler todo dia, abre lá, você tem aí o acesso à internet, você tem os portais de informação, você tem os portais de notícias, então você tem possibilidades de leitura aqui às suas mãos, né, a um clique. Então, não tem desculpa. O jornal é muito caro, a revista é muito cara, você tem a internet para salvar a tua vida aí, né? Tá? Então tem que ler. E uma coisa importante também é você inserir dentro desse seu desenvolvimento elementos que nós chamamos de elementos coesivos. O que são elementos coesivos? São palavras ou expressões que vão adequar, né, os seus períodos, onde eles sejam interligados. É muito importante que você ligue todos os seus períodos. Por exemplo, se eu uso assim, diante do que foi dito, além disso,
através do argumento supracitado, enfim, quando eu uso essas expressões e ou palavras, eu estou interligando esses períodos. É como se eu fosse tirar este período do parágrafo e ele fosse fazer uma falta, né, dentro daquela estrutura de parágrafo. Então é importante que você use e abuse desses conectivos. Nós chamamos de conectivos, que nada mais são do que aquelas conjunções, né? Quando a gente estuda morfologia, o que a gente aprende de conjunção? Conjunção são aquelas palavras que unem uma oração à outra, não é isso? Então, os conectivos, eles têm essa função de unir, né, as orações. Então, use e abuse de vários conectivos. Busquem na internet conectivos de ligação, conectivos de Enem, conectivos de dissertação argumentativa, melhores expressões para conectar, interligar os seus períodos dentro de uma dissertação. Use a internet a seu favor, tá? No desenvolvimento também tem uma frase que eu gosto muito, que é falar menos, mas falar com qualidade. Tem gente que cria um parágrafo enorme de desenvolvimento. É claro que a gente tem que ter uma simetria, né? Se eu vou ter lá 5, 6 linhas de introdução, eu vou ter mais ou menos umas 7 num parágrafo de desenvolvimento, mais umas 7 ou 6 ou até 8 no segundo, se eu realizar em 2 parágrafos de desenvolvimento, e vou ter mais ou menos o mesmo número de linhas na conclusão lá da introdução. Agora, é tudo, gente, bom senso. Bom senso, você tem que colocar uma simetria estética, o visual da tua redação também é muito importante, tá? Então essa frase, né, escreva menos, mas com qualidade, é muito importante porque tem gente que fala e não diz nada, né? No caso aqui da escrita, tem gente que escreve e acaba não escrevendo absolutamente nada de importante ou fatual, né? A gente precisa ter em mente que quanto menos eu escrever, mas mais objetivo e mais claro eu for, melhor vai ser a minha pontuação dentro do Enem, tá bom? Então, no desenvolvimento, é a hora que eu pego aquela tese, né? Aquele tópico que eu botei lá na minha introdução e eu vou desenvolver. Professor, eu posso colocar um tópico na minha introdução e não desenvolvê-lo? Não, porque aí você citou ele lá. Se você citou o que você citar dentro da tua introdução, é aquilo que você vai desenvolver. Então você tem que estar ali, ó. Eu costumo dizer que o cara que está escrevendo a redação é como se fosse um escritor, um poeta. Ele é frio, ele é calculista, né? Ele sabe todos os passos. Então, se eu coloco na minha introdução o tópico que eu vou falar, eu preciso desenvolvê-lo lá no meu desenvolvimento, dentro da minha dissertação, tá bom? Então, tentem utilizar também palavras, sinônimos de palavras que nós usamos muito no dia a dia, que acaba poluindo textualmente a tua redação. A gente sabe, né, um conceito básico aí da dissertação é que eu não posso utilizar um conceito coloquial, informal dentro da minha dissertação. Então, se eu não posso construir a minha redação baseada em preceitos coloquiais, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um vocabulário mais rico, um vocabulário com palavras, né, não tão utilizadas no nosso dia a dia. Eu não estou falando para você encher a sua a sua redação de palavras absurdas, onde você tem que pegar o dicionário o tempo todo para ler. Não estou falando isso. Eu estou falando para você evitar utilizar aquelas palavras que nós usamos no dia a dia, tá? Porque isso aí demonstra para quem está corrigindo que além de ter um domínio da norma padrão culta, você também tem um domínio de um bom vocabulário. Ok? Então busquem sinônimos de palavras. Hoje em dia, atualmente, são expressões e palavras batidas, né, utilizadas com muita frequência. Evite esse uso, deixe isso para lá. Então, por exemplo, a gente tem um advérbio aí, odiernamente, né, que é um advérbio que indica tempo, significa hoje em dia. Né? Estou dando só um exemplo bobo, mas só para você pensar nessa possibilidade de utilizar-se de outras palavras que não são tão comuns, ok? E no desenvolvimento você começa através dos fatos, né? Por exemplo, eu li que numa pesquisa que 70% das famílias brasileiras elas têm um carro pela facilidade do financiamento. Olha aí, isso é um fato.
Então esse fato eu vou desenvolvê-lo dentro da minha dissertação, tá? Agora, como é que eu sei dessa informação? Porque eu li, né? Eu estou lendo diariamente notícias nos jornais, nas revistas, nos portais de notícias da internet. Bom, e aí, depois de você desenvolver, nós temos aí a possibilidade mínima de 4 parágrafos dentro de uma dissertação, né? Introdução, 2 parágrafos no mínimo de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Professor, posso fazer 5 parágrafos? 1 de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão? Pode, não tem problema, tá? Cuidado só para você não se perder nesses 3 parágrafos de desenvolvimento, porque às vezes você coloca 3 parágrafos e você acaba repetindo a ideia do outro. E aí você acaba fugindo um pouquinho do tema, aí babau, já era. Então, de repente, uma dica, legal você começar a treinar fazendo 4 parágrafos, né? Uma redação muito mais fechadinha, muito mais completa, né? Menos complexa e mais completinha, com mais clareza do que você se estender e aí se enrolar dentro da sua dissertação, tá bom? E aí a gente vem para a conclusão, a grande conclusão. Gente, imagina assim, olha, eu faço um bolo, um delicioso bolo. E aí o bolo tá muito gostoso, molhadinho, um bolo de chocolate, bababá. Eu coloco um recheio dentro. Se eu trago o bolo e coloco ele numa mesa, ele sem nada em cima, por dentro tá uma delícia, mas sem nada, o visual ele não vai chamar atenção, né? Quando a gente vai comprar um doce numa doceria, a gente olha pela vitrine o doce que tá ali na vitrine que chama atenção pra gente. Imagina se você faz um bolo delicioso, coloca ele lá na vitrine sem nada em cima, né? E aquele bolo fica lá e você fala assim, poxa, mas esse bolo é tão gostoso, eu não consegui vender. Eu estou fazendo essa simbologia aí só para você entender que a conclusão é a cereja do bolo. É quando você finaliza a tua ideia. Então, se eu coloco um recheio de brigadeiro maravilhoso em cima daquele bolo de chocolate com uma cereja, né, a cereja do bolo, eu consigo chamar a atenção para aquele consumidor, né, para comprar o bolo. A redação também. Então não adianta eu ter uma ótima introdução, excelente desenvolvimento, mas chegar na conclusão, ficar faltando a cereja do bolo, tá? A conclusão, ela é a intervenção. O que você vai fazer? Você vai solucionar aquele problema que você mesmo criou lá no seu desenvolvimento. Você não teve um ponto de vista? Você não defendeu uma ideia? Defendeu, ok, com unhas e dentes, né? Colocou lá os seus fatos, os seus argumentos. E agora, como é que você vai fazer para resolver este problema? Como é que você vai fazer para concluir esta ideia? Evitem, pelo amor de Deus, o iniciozinho da conclusão, colocar assim, concluímos que, primeiro que você está usando primeira pessoa do plural, eu não acho legal, né? A gente sabe que não pode usar a primeira pessoa. Tem gente que utiliza a primeira pessoa do plural, eu não curto muito. E quando você coloca conclui-se que, ou podemos concluir que, é meio óbvio, né? Fica meio redundante, você está dentro da conclusão dizendo que vai concluir. Então, tentem colocar outras expressões. Lembra no início da aula daqueles conectivos que eu falei com vocês? Tentem utilizar desses conectivos aí também, né? Existem expressões e conectivos que são apropriados para você colocar dentro da tua conclusão. Então vai para esse ponto aí, tá legal? Então, na conclusão, eu sou muito a favor daquelas expressões do tipo é preciso, é necessário, né? Porque você está com clareza, com força, reafirmando aquilo que é preciso para solucionar o problema que você criou. Então, dentro desse tema, por exemplo, mobilidade urbana, eu posso falar assim, é necessário, né, que as prefeituras invistam cada vez mais na construção de ciclovias nos bairros mais populosos para que, né, o cidadão consiga ter, além de uma qualidade de vida, também uma qualidade em relação ao seu trabalho, enfim, estou aqui viajando já, mas para você entender que eu dei aqui a ideia, a solução da construção de uma ciclovia para evitar, né, o transtorno no trânsito. Quanto mais bicicletas, menos carros nas ruas, e aí vai desafogar o trânsito e todo mundo vai ficar feliz, ok? Então a conclusão, ela é aí a cereja do bolo, é aquilo que vai trazer, né, vai finalizar
com chave de ouro a tua redação. Esse vídeo, ele é o número 1, tá? Ele vai ter mais ou menos uns 20 minutos. Ele é o número 1 de uma série de vídeos que eu vou fazer a partir de agora sobre dissertação. Então, semana que vem a gente tem aula no Zoom. Na outra semana, que vai ser semana de e-mails, eu vou mandar o vídeo número 2, ainda sobre dissertação. É um vídeo que a gente vai falar só sobre a introdução e os métodos, né? Uma colega aí até deu a ideia do método Coringa, né? A gente vai falar dos métodos que permeiam a internet, vai ler algumas redações nota 1000, enfim. É só o número 1, episódio número 1 dessa temporada de dissertação argumentativa. Tá legal? Então, um abraço e até a próxima.